No domingo tivemos o primeiro turno das eleições na Argentina e foi uma eleição que acabou movimentando todo mundo porque a gente está querendo saber de fato o que vai acontecer com o futuro da Argentina, que a gente sabe muito bem também que não vem bem das pernas, com uma alta inflação, taxa de pobreza em alta e muitas empresas e muitos investidores tirando o dinheiro do país, o que acaba ferrando ainda mais o povo argentino, tá? Ou seja, as eleições presidenciais da Argentina, eu atrevo a dizer que sejam a mais importante da história do país. E muita gente está de olho, tanto aqui do Brasil quanto lá do exterior, envolvendo o que de fato vai acontecer com o futuro do país. E você deve estar se perguntando isso agora, o que vai acontecer com a Argentina? Será que ela vai continuar assim? Será que ela vai quebrar? Ou será que a Argentina ela vai retomar de fato e virar uma potência mundial, que foi o que ela já foi um dia, tá? Então vamos aqui por partes, vamos destrinchar de fato o que aconteceu, tá? Para você que é de paraquedas aqui nesse vídeo, tá? Ontem tivemos a eleição presidencial lá na Argentina. E aí o que aconteceu foi o seguinte, nós tivemos a disputa que foi para o segundo turno. Essa disputa que será entre o Javier Milei, que ficou muito famoso aqui nos últimos tempos no Brasil, que no caso é o candidato aí de direita que a gente tem na Argentina, e temos do outro lado o Sérgio Massa, que é o candidato de esquerda do país. E aqui vai um adendo para você, tá? Um detalhe muito importante pra gente seguir aqui o vídeo. Sérgio Massa, que é o candidato de esquerda da Argentina, tá? Ele é o atual ministro da economia do país, tá? Ou seja, as pessoas votaram nele, o mesmo cara que acabou quebrando a Argentina junto aí com os outros membros do governo, e também aí o atual presidente da Argentina, o Fernandes, tá? Ou seja, teve uma disputa muito acirrada ontem, até separei aqui para falar para vocês, ó. Quem levou a melhor no primeiro dia de ontem foi o Massa com 36,68%, o Milei ficou logo atrás com 30% e foram os dois para o segundo turno, e em terceiro lugar tivemos aí a Patrícia com 23,83% dos votos, tá? Então essa eleição da Argentina terá um fim somente lá no mês que vem, no dia 19 de novembro de 2023, pra gente saber de fato quem que vai ser lá o futuro presidente do país. Inclusive até um fato interessante que eu peguei aqui pra vocês, tá? Que nas vésperas da eleição, a gente viu que o Milei estava com 29,9% das intenções de voto na Argentina. E claro, essa pesquisa já estava indicando que ia ter um segundo turno que seria aí entre o Milei e também o Sérgio Massa. Porém, essa pesquisa também estava mostrando aí que ia ser uma disputa muito acirrada entre os dois. E foi de fato isso que aconteceu, foi uma disputa muito acirrada. Porém, não foi de acordo com a pesquisa que mostrou que o Milei estava liderando. Quem acabou liderando no final das contas foi aí o Sérgio Massa. Algo muito parecido com aquilo que aconteceu no Brasil lá no ano passado, quando a gente tinha várias pesquisas em relação a quem será o futuro presidente do país, se era Bolsonaro ou se era o Lula. Ou seja, a pesquisa de eleição lá na Argentina, mais uma vez, acabou falhando, assim como várias outras aqui do Brasil, só que mesmo assim acabou indicando que teríamos aí um segundo turno entre o Milei e também o Sérgio Massa, só que, claro, no final das contas, o Massa acabou ficando muito à frente do Milei. Bom, e claro que nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre pontos econômicos, não vou abordar sobre outros temas, nosso foco aqui é economia, que é o que a gente fala aqui no canal bastante, tá? Começando pelo Milei. O Milei é um cara que ficou muito famoso aqui no Brasil, igual eu te falei, teve vários vídeos dele falando sobre os ministérios, teve um vídeo, vou até pedir para o editor colocar, dele chegando na lousa e rabiscando os ministérios, né, que a gente tem no governo, falando que vai jogar esse de canto, vai unificar outro. Despacio. Bye. Pará. ¿Qué borraste acá? Todas las secretarías, todo. Todo. Chau. Listo. Chau, turismo y deporte. ¿Qué más? Dale. Transporte. Afuera. Tachaste. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. ¿Trabajo? ¿Y por qué trabajo? Ele virou um verdadeiro meme aqui no Brasil e muita gente começou a gostar dele e apoiar. E a característica principal, quando a gente analisa o Milei, é de um cara muito parecido com o Trump, é de um cara muito parecido com o Bolsonaro, ou seja, caiu na graça de muitos brasileiros aqui, porque o poder da direita ainda no Brasil acaba sendo muito alto, né? Então o que aconteceu com o Milei foi o seguinte: ele foi para o segundo turno, e aqui eu separei algumas propostas que eu achei bem interessantes que ele falou durante a sua campanha, tá? A primeira delas, eu acho que as duas primeiras é que a gente tem que comentar, que é a dolarização da Argentina e o fim do Banco Central. Sim, o Milei falou que se ele for presidente, ele vai acabar com o Banco Central do país e, além disso, vai dolarizar toda a economia argentina. Só que aí vem um ponto que eu tenho que falar pra você, tá? Quando essa notícia veio pro Brasil,
O pessoal começou a ficar animado. Meu Deus, Milei, ele vai salvar a Argentina, vai mudar o mundo. A gente tem que lembrar de uma coisa, gente. O presidente, ele tem muito poder, mas não é ele sozinho lá em cima, tá ligado? A gente tem toda a questão da Câmara dos Deputados, tem votação. É a mesma coisa do Lula chegar hoje no Brasil e falar: meu, eu quero acabar com o Campos Neto, eu vou fechar o Banco Central. Não tem como fazer isso. Para uma parada dessa magnitude acontecer, tem que passar por uma série de votações, fora a discussão e toda a pressão popular que terá. Então, por mais que o Milei tenha falado esse discurso de fim do Banco Central, e o mesmo vale para a dolarização, são coisas muito difíceis de acontecer. Aí ele vai ter que ter muito apoio político por trás para conseguir fazer essas duas medidas econômicas, que eu acho assim, que dolarização é um ponto interessante, mas o fim do Banco Central eu já acredito que nem tanto, porque ele pode resolver isso colocando um cara lá da sua confiança e, claro, administrando melhor aí as contas públicas da Argentina, tá? Então eu acredito que as duas principais propostas que ele comentou e que meio que deu um hype nele na mídia internacional vão ser muito difíceis de acontecer, porque tem que ter muito apoio político por si só. E ele pode acabar se desgastando muito durante seus 4 anos de governo, se ele for presidente, em fazer essas duas propostas de fim do Banco Central e também do dólar. Ou seja, eu acho que são coisas que dariam um pouco mais de tempo para ele e iria desgastar muito, fora toda a pressão popular que teria, até porque a Argentina, assim como o Brasil e vários países do mundo, como é o caso do lado dos Estados Unidos, estão bem polarizados. Ou seja, qualquer coisinha que o presidente do país fizer, ele já vai vir de montão, tanto de deputado quanto de toda a população. Outros dois pontos bem interessantes do Milei é justamente a questão da privatização das estatais e também a redução dos impostos e também dos gastos públicos por parte do governo argentino, tá? Começando a falar sobre privatização. É uma coisa que eu apoio e eu acho muito boa por si só. Inclusive, a Copel, que é a empresa de energia lá do estado do Paraná, ela foi privatizada recentemente, tá? Isso acaba sendo muito bom para a empresa. Por quê? Porque agora ela vai conseguir de fato competir no mercado sem ter ali o estado por trás. Inclusive essa onda de privatização tá voltando mais à tona hoje aqui no Brasil, lá nos estados. Tanto o estado de São Paulo com o Tarcísio e o estado de Minas Gerais com o Zema, eles estão começando a comentar mais sobre o esquema de privatização. São Paulo que quer privatizar a Sabesp e também ali os metrôs, se eu não me engano. Enquanto isso, lá em Minas Gerais, o governador do estado, que no caso é o Zema, tá querendo já privatizar tanto a CEMIG quanto a Copasa, tá? Então acho que assim, o movimento de privatização é uma coisa que já acontece hoje aqui no Brasil. Claro, depois aqui nesse ano de 2023 tem ficado um pouco mais difícil por conta do governo que a gente tem, mas é uma tendência que temos aqui no país e que a gente vê que tudo o que aconteceu nas privatizações, pelo menos as últimas que tiveram, acabaram beneficiando muitas empresas. E eu acredito também que lá na Argentina aconteceria a mesma coisa, onde muitas empresas iriam se beneficiar da privatização. Então é um ponto que eu acho positivo e de fato é uma coisa plausível para o Milei conseguir fazer. Agora, em relação também à questão de gastos públicos, da redução e também dos impostos, é um ponto que eu defendo, é um ponto muito importante, porque se você pega para analisar o que aconteceu na história da Argentina, e para você que não sabe, tá? A Argentina já foi uma das maiores potências econômicas do mundo, já foi um dos países mais ricos do mundo. Só que por conta de superendividamento, ou seja, gasto público alto, a conta não fecha, e também corrupção, a Argentina acabou se tornando o que é hoje. E isso não começou desde esse último presidente não, tá? Começou desde lá da Primeira, Segunda Guerra Mundial, onde tivemos lá o Perón, que acabou super endividando o país, acabou colocando a dívida lá em cima, colocando medidas populistas, enfim. Então essa história de endividamento na Argentina não é desde hoje, é uma parada que já vem acontecendo faz muitos, mas muitos anos, tá? Inclusive tem até um vídeo que eu fiz aqui no canal te falando tudo sobre a história da Argentina e o que aconteceu de fato para ela, que já foi uma das maiores potências do mundo, chegar aonde ela está hoje. Eu vou deixar o vídeo para você aqui em cima, tá? Ou seja, proposta muito boa do Milei de reduzir os gastos públicos, porque foi por conta disso e também da corrupção que a Argentina acabou se tornando o que ela é hoje. Em contrapartida, a gente sabe que com menos impostos, a gente consegue atrair mais empresários, atrair mais empreendedores a abrirem seus negócios e também reduzindo imposto, até mesmo colocar dinheiro no país, tá? Afinal de contas, ninguém gosta de ser taxado. Ou seja,
a flexibilização dos impostos, redução de gasto público, são dois pontos muito positivos aí na campanha do Milei, que eu acho bem plausíveis e muito mais fáceis dele conseguir fazer do que, por exemplo, fechar o Banco Central e fazer a Argentina toda em dólar. Agora, do outro lado da moeda, nós temos Sérgio Massa, que, assim como eu falei para você, é o atual ministro da Economia do país, e isso me deu um pouco de choque, tá? Porque assim, se a gente pegar alguns números da Argentina, vou até pedir para o meu editor colocar na tela para vocês, a gente observa que a inflação da Argentina está em 138% em 12 meses, ou seja, é uma das maiores inflações da história do país. Desde 91 a inflação não passava dos 100% lá na Argentina, ou seja, é um recorde histórico e totalmente negativo. As coisas ficaram muito mais caras e, claro, quando a gente tem um aumento da inflação, quem é que acaba sofrendo mais? É justamente a população mais pobre, as pessoas que não têm dinheiro. E, inclusive, isso é até uma pesquisa feita pelo próprio governo da Argentina, onde 40% da população está em estado de pobreza lá na Argentina. Ou seja, de 10 argentinos, 4 deles estão em estado de pobreza. Gente, isso é um número muito alto. Fora que o Sérgio Massa também acabou zerando e negativando as reservas do país, tá bom? Então, quando a gente pega e começa a analisar a inflação, o desemprego, a reserva da Argentina, que já está no negativo, como, por exemplo, a fuga dos empresários e também dos investidores, a gente observa que o trabalho do Massa como ministro da Economia, ele não foi bom. Isso você não tem que ser de direita ou de esquerda para poder concordar comigo, é só você analisar de fato o que está acontecendo na Argentina. Sérgio Massa, como ministro econômico, ministro da Economia, não foi um bom nome. Ele foi um dos responsáveis por deixar a Argentina chegar onde está hoje. Embora a culpa não seja toda dele, pelo amor de Deus. É uma coisa que vem acontecendo, é uma cultura da Argentina, gasto público alto, superendividamento e também corrupção, tá? Só que como a gente está analisando o trabalho do Massa, como economista foi um fiasco. E levou a Argentina a ter uma inflação a maior desde 91, passando da casa dos 130%, mais de 40% da população endividada, deu calote, fez a Argentina dar calote no FMI, deixou a reserva dela no negativo, ou seja, são pontos que você começa a observar e vê que de fato ele não foi um bom ministro da economia. E aí você acaba se perguntando, se ele não foi um bom ministro, por que diabo será que ele seria um bom presidente? A conta não fecha e acaba não fazendo sentido. Mas, mesmo assim, os argentinos votaram nele e ele tá lá no segundo turno com grandes chances de ganhar. E como será que o Brasil tá lidando com toda essa questão de eleição na Argentina? E é isso que eu conto pra você agora, tá? O Brasil não ficou em cima do muro, o Brasil partiu e apoiou o Sérgio Massa. Tanto o Lula quanto o Haddad já apoiaram aí o candidato a presidente na Argentina, tá? Inclusive o Lula mandou aí pra Argentina um Pix de $1 bilhão, tá? No começo do mês passado aí, para poder ajudar o Massa na campanha. Porque com esse dinheiro ele conseguiu renegociar a dívida aí com o FMI, o que aumentou ainda mais a popularidade do Massa do país e deu aí um up na sua campanha, tá? Se não me engano, ele ajudou esse dinheiro, no caso, na renegociação da dívida com o FMI e favoreceu o candidato peronista Sérgio Massa, tá? Ele que mandou esse dinheiro para o Banco de Desenvolvimento da Argentina e, claro, tô aqui com a minha colinha aqui para estar mostrando para vocês. Ou seja, o Lula decidiu dar uma apoiada aí no Sérgio Massa e também o Haddad, ele já se mostrou contra o Milei, dizendo que ele é um verdadeiro risco para a economia da Argentina. E aqui vai um ponto muito importante para você saber, tá? Se o Milei ganhar, ele já falou que ele vai sair do Mercosul e também nem vai fazer parte dos BRICS, tá? Que a Argentina vai fazer parte dos BRICS a partir do ano que vem. Pelo menos é isso que está sendo cotado agora. Se o Milei for presidente, não vai fazer parte do BRICS e vai sair do Mercosul. Agora, se o Sérgio Massa for presidente, a Argentina continua no Mercosul e fará parte dos BRICS já no próximo ano. Ou seja, entenda uma coisa, a eleição da Argentina não é somente da Argentina, tem toda uma questão por trás, tem toda uma questão de economia global, ainda mais por conta dos BRICS, que podem de fato ser a próxima potência mundial. Então entenda que o Milei tem pontos positivos para o país e o Sérgio Massa, quer ou quer não, também tem pontos positivos. Por quê? Porque se ele continuar no BRICS e o BRICS começa a de fato ser a potência mundial, que é o que todo mundo tá esperando, a Argentina pode se beneficiar com o crescimento desse grupo, tá? Inclusive tem um vídeo no canal te falando sobre isso, sobre como que os BRICS podem dominar a economia global nos próximos anos e eu vou estar deixando o vídeo para você aqui em cima. Ou seja,
Tá todo mundo de olho em relação à eleição na Argentina e, claro, Lula, Haddad e o Brasil aí, por si só no ramo político, se posicionou a favor aí do Sérgio Massa para ser presidente da Argentina. E o que eu acho que vai acontecer no segundo turno da Argentina, tá? Quando eu peguei pra ver a porcentagem de votos do Milei e do Massa, me assustou pra caramba. Por quê? Porque o Milei tá com 30 e o Massa com 36, ou seja, a população foi pro Massa. O mesmo cara que foi responsável, por colocar a Argentina onde ela tá hoje. Então não me desceu que o povo argentino de fato votou nele, mas foi isso que aconteceu. E por conta disso, eu acredito muito que no dia 19 de novembro, no segundo turno da Argentina, Sérgio Massa será próximo presidente do país. Por quê? Porque a Argentina não está preparada para receber o Milei no país. Porque ele vai, de fato, ter polêmica, ele vai causar alvoroço, porque ele vai ser um cara muito liberal. E a Argentina não está acostumada a isso. Se você pega toda a história da Argentina, a gente percebe que é um governo marcado por corrupção e super endividamento e aumento dos gastos públicos. Coisas que o Milei é totalmente contra. Então é como se o Milei meio que ele quebrasse uma tradição na Argentina. E para falar a verdade, eu gostaria muito que o povo argentino ele se beneficiasse da eleição do Milei. Porque de fato eu tô acreditando nessa proposta que ele tá falando pro povo argentino. Porém, quando a gente pega pra ver o resultado que saiu no domingo, a gente percebe que a Argentina não tá nem aí pra isso. A Argentina, ou melhor, os argentinos querem continuar do jeito que eles estão, uma inflação em alta, a maior desde 91, a pobreza, comendo solta no país, empresa saindo porque o imposto tá alto, investidor não tá colocando dinheiro, reserva no negativo, e parece que o argentino ele tá querendo isso. Embora o Milei tenha conscientizado muita população sobre o verdadeiro problema da Argentina, que é justamente a questão do super endividamento e dos gastos públicos, tá? Então, na minha opinião, por mais que o Milei tenha boas propostas, tá? E de fato, eu gosto bastante aí do Milei, mas no dia 19 de novembro, quem vai ser o futuro presidente da Argentina vai ser aí o Sérgio Massa. Por quê? Porque é isso que está indicando que a população vai querer, assim como aconteceu no Brasil lá no ano passado. E as peças de tabuleiro, elas estão bem parecidas por si só. Inclusive, me conta aqui nos comentários quem você acha que será o próximo presidente da Argentina, se vai ser o Milei, se vai ser o Massa. Inclusive, me fala aqui para quem você está torcendo. E claro, deixa aqui os likes, se inscreve no canal e eu te vejo até o próximo vídeo. Valeu!